Olá, seres iluminados, eu sou Na Carvalho do canal Sabedoria do Eu Sou. Tudo bem com vocês? Vamos nesse vídeo conversar sobre a culpa, esse sentimento sabotador, na maioria das vezes, que nos coloca numa situação de remoer uma dor que não passa, uma dor que está ali sempre nos acusando sobre algo que aconteceu no passado, na maioria das vezes, e que a gente muitas vezes acredita que se a gente pudesse voltar no tempo, nós faríamos as coisas de uma maneira diferente. Mas afinal, qual o papel da culpa? A culpa nos coloca numa situação que nos faz viver o inferno na própria vida. Eu acredito que a maioria de nós, em algum momento da vida, já se deparou com uma situação em que acabou revivendo a culpa de alguma maneira. E conta aí, já aconteceu com você? Nós somos viajantes trilhando a nossa própria jornada. E nessa jornada da vida, que não é como um filme ou uma novela em que as pessoas recebem um roteiro para ensaiar e refazer uma cena diversas vezes até que aquela cena saia de maneira perfeita. Na nossa vida não nos cabe esse roteiro. Não há um espaço para que a gente possa saber como reagir diante de uma determinada situação ou diante de um determinado problema. O problema simplesmente acontece e a gente precisa lidar com aquilo naquele momento, com a questão da improvisação. Tomar a melhor decisão naquela hora e naquele momento. Então, por isso eu te convido a refletir sobre a vida e sobre os eventos que você já viveu em sua vida sem esse sentimento de culpa. Por quê? Porque naquele momento foi o melhor que você poderia fazer com o nível de consciência que você tinha. Então, manda embora a culpa. Como é que eu vou saber que agora as coisas mudaram e que eu vou ter uma atitude diferente? Quando você escolhe caminhar, agir de uma maneira diferente diante da mesma situação. Mas se você é aquele tipo de pessoa que continua insistindo no mesmo caminho, mesmo sabendo que aquele caminho está levando você aos mesmos resultados, a experimentar as mesmas sensações, os mesmos sentimentos e os mesmos pensamentos, então é sinal que você ainda não aprendeu aquela lição. Mas se você é daquele tipo de pessoa que aprendeu a lição, viveu aquela determinada experiência e adquiriu a sabedoria necessária a partir daquela situação vivida, então você já não vai mais repetir os mesmos comportamentos, você vai tomar uma atitude diferente, vai criar uma situação para que você possa tomar novos rumos ou pensar no mesmo problema de uma maneira diferente para encontrar a melhor solução naquele momento. E também porque, na realidade, o que aconteceu da maneira como deveria ter acontecido. Por quê? Porque a gente faz o melhor que a gente pode com o nível de consciência que a gente tem. Então, com o nível de consciência que você tem agora, certamente você vai escolher caminhar diferente e fazer as coisas a partir de uma perspectiva também diferente. Então, eu te convido a pensar sobre isso. E nessa jornada, eu te convido a fazer uma prática poderosa que vai te ajudar a se libertar desse sentimento de culpa que você vem carregando, sei lá, há um ano, há um mês, há 10 anos, 20 anos, pouco importa o tempo que isso aconteceu. Mas eu te convido agora a realizar uma prática que vai te ajudar a ressignificar aqui na mente e também aqui no seu coração, que é onde está o nosso pequeno cérebro cardíaco.
Porque muitas vezes a gente aqui já compreende, mas se não for ressignificado aqui também, por mais que você queira, quando você estiver diante da situação, você vai ser impulsionado a repetir os mesmos caminhos e obter os mesmos resultados. Bota uma pausa aí no vídeo, eu vou esperar você. Aliás, vou pedir que você pegue um papel em branco, de preferência um papel sem linhas, e também lápis para realizar essa atividade. Tome 3 respirações profundas para te conectar com o presente e assim também fica mais fácil de você acessar as suas memórias, as memórias de culpa que você viveu ao longo da sua jornada. Então você vai pegar esse papel e vai escrever. Se tiver vontade de chorar, chore, não tem problema nenhum, é bom. Na verdade, o choro é catártico, ele libera todo esse conteúdo que estava aí armazenado dentro de você, sabe lá há quanto tempo, né? Quanto tempo você vem carregando esse peso da culpa. Depois que você anotar tudo aí nesse pedaço de papel, vou te pedir que você agora amasse-o com toda a raiva que você tiver dentro do seu coração. Mas fique com bastante raiva na hora de amassar esse papel. Depois você pisa também o papel, pode pisar. Depois você vai pegar ele e enquanto você rasga esse papel em vários pedacinhos, você vai dizer para você mesmo, desse jeito, com toda a emoção do seu coração: eu fiz o melhor que eu pude com o nível de consciência que eu tinha. Eu fiz o melhor que eu pude com o nível de consciência que eu tinha. Você vai rasgar o papel e ao mesmo tempo em que você expressa essa emoção. E assim você vai libertar tudo que estava aí guardado no seu coração em relação a esses eventos que você vivenciou na sua vida. E eu vou te convidar a ir para um lugar seguro e queimar esse papel. Agora, queimar mesmo tudo, tá, gente? Não deixa nenhum pedacinho lá sobrando. Você vai queimar tudo e depois que sobrar somente as cinzas, você vai jogar no vaso sanitário e deixar aí. Você acabou de realizar uma tarefa muito poderosa, porque acabou ressignificando aqui. A partir do momento que você escreveu, você liberou essa informação, e quando você rasgou e disse aquelas frases com toda a sua emoção, você liberou do seu coração também. E aí você ressignificou essas memórias de culpa nesses 2 lugares, que é o seu cérebro e também no cérebro cardíaco, que é o seu coração. Façam essa atividade, depois voltem aqui e me contem quais os resultados, se você teve algum alívio, como foi que ficou a mente de vocês depois de realizar essa atividade, se teve um pouquinho de paz. Se for necessário, você pode repetir essa atividade e da próxima vez em que você estiver numa situação que alguém tentar levar você para o inferno da culpa, você vai fazer o seguinte: você é o viajante da vida, você vai colocar essa mochila nas costas e vai rasgar essa mochila embaixo. Toda vez que alguém tentar colocar em você essa culpa, você vai colocar nessa mochila e deixar ela simplesmente ir, sem te afetar. Mas se para você for muito difícil fazer isso, você pode simplesmente anotar no papel, como a gente fez nessa atividade, e queimar. Aprenda a levar a vida com um pouco mais de leveza, não colocar tudo a ferro e fogo, só deixar ser. A opinião das outras pessoas não devem coordenar os seus pensamentos e sentimentos a respeito das decisões que você toma. Tudo é perfeito exatamente do jeito que é. E tudo que aconteceu serviu para construir o ser humano que você é hoje. Todas as experiências que você teve ajudaram a te dar a sabedoria necessária que você tem hoje para fazer escolhas com mais consciência. Pensem nisso. Quando estiverem passando por uma determinada situação, reflitam sobre aquilo. Mas não pergunte o porquê.
Porque muitas vezes o porquê só responde ao ego. O ego é que tem essa necessidade de saber o porquê, o eu, né? Não pergunte o porquê, mas o que eu preciso aprender a partir dessa situação que eu estou vivendo agora. Façam a atividade, façam mesmo e voltem aqui para me contar os resultados que vocês alcançaram a partir dessa prática. Lembrem-se sempre, eu, você, nós somos incríveis. Namastê! Fiquem com algumas imagens aqui do parque.